Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alice e hoje eu venho compartilhar com vocês 3 métodos de estudo que eu tenho utilizado e tem funcionado para mim e talvez funcione para você também. A princípio, só para vocês me conhecerem, eu sou farmacêutica, mestre pela UEG, Universidade Estadual de Goiás, e atualmente eu estou participando do programa de doutorado da UEG também. E ultimamente, né, eu tenho a necessidade de estudar bastante, tanto para o meu objeto de pesquisa, quanto para as disciplinas que eu tenho me matriculado. E vamos lá. Talvez o método que funcione para mim não funcione para você e tá tudo bem. Então, se você tem aplicado outros métodos que têm funcionado ou não, compartilha comigo aqui nos comentários que eu quero saber e quero te ajudar também. Então, vamos lá. Sem mais delongas. O primeiro método que eu tenho utilizado é a técnica do Pomodoro. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, que consiste em um método de estudo onde você tem um tempo de foco e um tempo de descanso. Eu não sigo a técnica em si, eu mesma defini os meus intervalos com base naquilo que eu acredito que funciona para mim. O meu perfil de estudante é focado, então quando eu sento para estudar, eu fico completamente focada naquela atividade. E às vezes eu tenho até dificuldades quando tem alguma interferência no ambiente, me incomoda bastante. Barulho de televisão, barulho do celular da outra pessoa, ou então ruídos, né? Um som, algo que realmente esteja me atrapalhando, causa um desconforto, eu não consigo focar. Então, a técnica do Pomodoro, ela me permite fazer pausas e isso me ajuda nesse momento, para que eu não fique totalmente focada e desvie a atenção. Então, como que eu faço, né? Eu adaptei a técnica, mas o modo que eu faço é o seguinte: eu coloco um temporizador do notebook mesmo, 45 minutos e 10 minutos. No primeiro tempo de 45 minutos, eu vou focar, né? Vou dar o play lá no temporizador e vou estudar todos esses 45 minutos focada, sem entrar em outra página de internet ou sem desviar o olhar para o celular. Então, nesses 45 minutos é foco total. E aí, quando acaba os 45 minutos, quando o temporizador sobe no computador, eu inicio o descanso de 10 minutos, que é esse tempo eu vou ao banheiro, ou então eu mexo no celular, ou eu pesquiso algo, né, na internet, aleatório que eu queira pesquisar. Então é um prazo assim de descanso para que a minha mente consolide aquela informação que eu estudei nos 45 minutos. E aí os blocos de 45 minutos e 10 de descanso é você que vai definir com base na criticidade da sua atividade. Então, quando é uma disciplina, por exemplo, que eu estou estudando, eu preciso de mais tempo, eu defino até 3 blocos de 45 minutos e 3 de descanso. Quando é uma disciplina que eu quero estudar menos tempo, por exemplo, inglês, eu estudo inglês em casa, eu defino menos tempo, por exemplo, 2 blocos, né, ou algo do tipo. Então, esse é um método que eu tenho utilizado e tem funcionado para mim. Eu trabalho, né, então eu tenho uma jornada de 9 horas diárias, então, para mim, ter esse tempo cronometrado é muito bom, é muito prático e tem funcionado bastante. Você já tentou essa técnica? Se deu certo, me conta, e se não, me conta também, que eu quero te ouvir. A segunda técnica que eu uso desde quando eu era estudante de fundamental mesmo, juro, eu sempre usei essa técnica, que é ler o que eu estou escrevendo. Eu funciono muito escrevendo, né? Então, depois que eu escrevi tudo aquilo que eu estudei, eu começo a contar para mim mesma o que eu escrevi. Então, é aquele negócio de conversar sozinha mesmo. Eu começo a escrever, a ler, né, o que eu tava estudando e falar para mim mesma, explicar para mim mesma que X é Y, que Y é Z, então isso me ajuda muito, porque eu memorizo aquilo e toda vez que eu vou revisar eu repito da mesma forma, né? Tudo que eu escrevi, eu leio, eu repito para mim mesma o meu entendimento e isso me ajuda muito também. Eu sempre fiz isso em apresentações de trabalho. Eu acho que fica muito mais prático quando você sabe o que você vai falar, né? Quando você tem um roteiro, isso ajuda muito e eu tenho certeza que vai te ajudar também. O terceiro e último método que eu tenho utilizado é a escrita. Então, tudo que eu vou estudar, tudo que é algo novo, algo que eu já sei, que eu já estudei anteriormente, eu escrevo no meu caderno de anotações. Então, eu tenho vários cadernos, eu sempre fui muito de escrever, e isso vai muito de perfil de aluno. Por quê? Teve um tempo que eu tentei fazer aqueles resumos lindos no Word, né, no Canva, mas não deu certo. Eu perdia muito tempo colocando
bichinhos, colocando um designer bonito. Isso não deu certo pra mim, definitivamente me atrasou muito. E aí eu disse pra mim mesma, né? Eu parei e refleti. Eu acho que isso vai de estudante para estudante. Você tem que parar e refletir, né? Olhar todo o seu histórico de aluno mesmo. Como que eu consegui aprender a matéria tal? Qual foi o método que eu utilizei que deu certo? E aí você vai se analisar, é uma autoanálise e um autoconhecimento que você vai fazer para si nesse momento. Então, para mim, o que que funciona? Estudar focada, com pausas, escrever tudo que eu estou estudando, desenhar se for necessário, eu acho muito importante desenhar também, e falar aquilo para mim mesma. Então, esses são os métodos que funcionam para mim. Por quê? Porque eu sou uma pessoa. Eu sei que o estudo ele não é memorizado, ele não pode ser memorizado. Porém, para você lembrar daquilo, né, de uma forma mais prática, de uma forma mais fácil, você precisa criar métodos. E isso vai de perfil de cada aluno. Então, isso funciona para mim porque um dia eu fiz, sentei, estudei, fui para a prova e deu certo. Tirei uma nota boa. Então, esse método de memorização, de leitura, funciona para mim. E uma coisa que é muito importante, que você nunca pode deixar de lado, é a revisão. Não adianta nada você estudar algo hoje e não revisar daqui a uma semana. O nosso cérebro ele tem um mecanismo de esquecimento, que eu não vou saber de cor aqui agora, mas após 24 horas você perde cerca de 70% da informação que você estudou. Então imagina daqui uma semana, um mês, 3 meses, você vai ter perdido toda essa informação que você aprendeu. Então é importante que você revise nas primeiras 24 horas, na primeira semana e no primeiro mês, continuamente, até que você se lembre daquele conteúdo que você estudou. Então essas são as dicas que eu tenho para hoje. E se você tem outras dicas e que quer compartilhar, deixe aqui nos comentários e vamos interagir. Até mais, tchau, tchau!